nomenclatura que é sugerida pela IUPAC, pela União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, a sugestão é a seguinte, que você pegue, para fazer o nome, você vai observar quantos carbonos tem a molécula e vai indicar isso através de um prefixo, ok? Os tipos de ligações que existem entre os carbonos, veja só, se você tiver tripla, você vai usar o termo intermediário "in", se você tiver dupla, o termo intermediário "en", e se tiver apenas ligações simples entre carbonos, ou se a molécula tiver um único carbono, você vai usar o infixo "an". A última parte do nome é o sufixo. Isso aqui está relacionado com a função. De acordo com a função, você aplica um sufixo correspondente. Veja que aqui na frente, ó, eu escrevi ciclo. Você vai escrever ciclo sempre que a cadeia for fechada, mas essa regra vale para os núcleos não aromáticos, porque os ciclos aromáticos eles têm nomes especiais. Então, para usar o sufixo, eu vou precisar reconhecer a função. Eu fiz aqui embaixo olha, uma relação das funções mais importantes por enquanto, certo? Então, se eu tiver a carboxila, eu tenho um ácido carboxílico. Então, no final do nome, eu vou até destacar aqui em vermelho, ó, no final do nome você vai colocar "óico", tá bom? Como sufixo. Eu estou falando desta última parte, ó. Se você tiver aqui a chamada carbonila primária, um aldeído, você vai colocar "al" no final do nome. Se nós tivermos a carbonila ligada ao nitrogênio, função amida, você vai colocar no final do nome o próprio nome da função. Se nós tivermos o nitrogênio, mas ela não está acompanhada da carbonila, caracterizando uma amina, você vai também usar, olha, o próprio nome da função aqui no final. Você está entendendo? Esses são os sufixos que você vai usar aqui no final. Você vai juntar prefixo, infixo e sufixo. Prefixo é o número de carbonos, o infixo você observa as ligações entre carbonos e o sufixo é a função. Carbonila entre carbonos, cetona, você vai colocar no final do nome "ona". Se vier o grupo da função éster, você faz como se fosse um sal, olha. Lembra que se o ácido termina em "ico", o éster termina em "ato". Percebeu aqui, ó? Então você faz o nome como se o éster fosse um sal. E se for álcool ou fenol, você põe no final do nome "ol". Vamos dar uma olhadinha nisso? Bem, vamos trocar aqui a cor. Vamos lá. Nós temos aqui um ácido carboxílico, confere a carboxila, e você tem 4 carbonos. Então você escreve ácido, 4 carbonos but, as ligações entre carbonos são simples, você põe "an", e no final do nome põe o sufixo da função, ó, butanóico. Aqui nós temos uma amida de 4 carbonos, é o mesmo prefixo, não é isso? Ó? Butanamida. Veja que nós estamos usando "an", porque o infixo ele tem a ver com as ligações entre carbonos, ok? Mesmo com a existência da dupla da carbonila, você não vai usar o infixo "en". Confere, você vai usar o infixo "an", porque o infixo tem a ver com as ligações entre os carbonos na cadeia, ok? Agora veja aqui embaixo, onde esse exemplo número 3 aqui, vamos chamar isso aqui de exemplo 1 e 2. Então, observe que aqui no exemplo 3 nós temos uma insaturação na cadeia. Então, aqui eu vou ter que escrever but, vou ter que usar o infixo "en". Qual é a função que eu tenho aqui, gente? Isso aqui é um aldeído, então eu ponho "al". Bem, a partir de 4 carbonos é comum que venha um localizador, um número para indicar a posição da insaturação na cadeia. Como você tem uma insaturação em um grupo funcional, o que você vai fazer? Você vai começar a numerar na extremidade mais próxima do grupo funcional, ó. Ok? E aí você tem bem aqui, olha, a insaturação. Então você põe um localizador. Você está dizendo que este composto é um aldeído, que ele tem 4 carbonos, que ele tem uma dupla e que ela está localizada na posição 3. Percebeu? Vamos aqui ao nosso exemplo 4. Uma amina. Veja que o grupo funcional está mais próximo da direita. Então você numera, iniciando na extremidade mais perto do grupo, e coloca but, an, qual é a terminação? Amina. Veja essa novidade aqui, ó. Eu vou precisar dizer o localizador do grupo funcional, ó. Então você diz, poxa, por que aqui eu não usei o localizador do grupo, aqui eu não usei o localizador do grupo, aqui eu também não usei o localizador do grupo, aqui nós usamos o localizador da insaturação. E por que na amina eu tenho que localizar o grupo? Então vejam bem, existem funções que têm carbonila e tem a função que não tem carbonila. A dica é assim, ó. As funções que têm carbonila, quase todas, essa carbonila vai ser o carbono número 1.
tá bom? Então, o que vai acontecer? Como ela vai ser o carbono 1, você não precisa usar o localizador para ela. É o que acontece aqui no ácido. Deixa eu destacar mais aqui, ó. Então, no ácido, ó, ela vai ser o número 1. Na amida, ela vai ser o número 1. No aldeído, ela vai ser o número 1. Então, quando eu tenho carbonila, eu não preciso citar o localizador da carbonila, porque ela vai ser sempre 1. Agora, se for uma outra função olha, que não tenha carbonila, eu vou precisar citar o localizador. Bem, mas tem uma exceção a essa regra, tá bom? Que são as cetonas. Olha. A cetona é uma função em que a carbonila não vai ser o carbono 1. Então, você vai precisar localizar a carbonila da cetona. Comece sempre a numerar no lado mais perto do grupo funcional. Então, nós temos aqui a pentan, localizando a carbonila, 2-ona. Que tal? Você entendeu essa regrinha? Vamos lá. A regra geral é prefixo, infixo, sufixo. Você tem que ter um sufixo para cada função. Em que casos eu tenho que citar o localizador do grupo funcional? Para as funções que não têm carbonila, tá bom? Aí você, se não tiver carbonila, você vai, a partir de 3 carbonos, se o número de carbonos for maior ou igual a 3, você vai precisar localizar o grupo funcional. Não aplica essa regra para funções que têm carbonila. Você não precisa usá-la, a não ser que ela seja uma cetona, tá bom? Vamos adiante. Por exemplo, aqui nós temos carbonilas. Olha, eu não vou me preocupar em localizar, porque olha, no éster ela vai ser o número 1, tá vendo? Ó? Quantos carbonos eu tenho nesta parte do éster aqui? Ó? Nós temos 4 carbonos. Então você coloca but, ó. Lembra que o nome é feito como se ele fosse um sal, ó? Butanoato de... O que vem depois da preposição? O nome deste grupo aqui, ó. E como é que faz o nome desse grupo? Você lembra o grupo que está ligado diretamente ao oxigênio aqui no éster? Você põe o prefixo para a quantidade de carbono mais il. Ok? Então, bem aqui, o que você vai fazer? Ó? O que nós vamos escrever aqui? Butanoato de metila. Entendeu? Vamos ver se você entende melhor agora. Olha, se aqui você tem um ácido, aqui você tem um sal, aqui nós temos um éster. Veja a semelhança. Ácido, bem, 2 carbonos, eu digo ácido etanoico. Quando eu faço o nome do sal, eu tiro ico e coloco ato. Então, esse aqui é o etanoato de... Aí colocamos o nome de quem? Do metal, ó, de sódio. Então, observa que isto aqui ó, é o grupo etanoato. Beleza? Observa que ele aparece aqui, ó. Observe, ó. Então, você vai fazer o nome do éster como se ele fosse um sal, ó. Então, como é que ficaria o nome do éster? Etanoato de... E aí, você não tem um metal, você tem um metil, ó. Etanoato de metila. Viu como é simples? Vamos aplicar aqui para esse éster agora, ó. 1, 2. Começa o nome sempre pela parte que tem a carbonila, tá bom? Esse cara que está ligado diretamente ao oxigênio é prefixo mais il. Então, eu tenho etanoato de... Ó, vou até trocar a cor para ficar bem explícito o que eu quero dizer. Ó. Etila, percebeu? Então, aqui adiante, o que eu tenho? Um sal, né? Qual é o nome desse sal? Etanoato de... Como é o nome do metal? Potássio. E aqui eu tenho etanoato de cálcio. Percebeu? Por que eu usei aqui ó, o parêntese multiplicando por 2 a quantidade de etanoato? Porque a carga do cálcio agora é quanto? Mais 2. Ele é um metal alcalino terroso. Até a parte 2, gente. Um abraço.